Boa noite, pessoal do segundo A, B, C e D do Colégio Alexandrina. Hoje nós vamos dar início ao segundo bimestre. No primeiro bimestre, só para relembrar, a gente falou de música, falou das 4 propriedades da música e como ela surgiu. Eu vou deixar para vocês 2 links. Um é do trailer do filme Ritmo Total e o outro é de um videoclipe da banda mais bonita da cidade, e eu quero que vocês assistam e façam e identifiquem os instrumentos musicais que vocês conseguem reconhecer. Quem conseguir, inclusive, baixar o filme do Ritmo Total e assistir nesse período, eu vou dar 1 ponto na média. Então, como é que vai fazer? Assiste e manda o relatório para mim, tá certo? Na quarta-feira passada, eu deixei 2 links para vocês. Um é um vídeo de uma professora explicando como que a arte lidou com as pandemias ao longo da história da humanidade, e o outro é de um professor chamado Leandro Carnal, muito famoso inclusive, que fala sobre esperança. Então eu quero que vocês, ao assistir esses vídeos, vocês reflitam, né, como que vocês se sentem em relação a tudo que está acontecendo e produzam então a capa de segundo bimestre, tá certo? Bom, hoje eu vou fazer uma introdução ao tema. O tema é teatro grego. Aí muitos vão reclamar e falar: poxa, professora, como que eu vou fazer teatro dentro da minha casa, né? Às vezes a gente fala muito de teatro na escola, mas a gente fala muito sobre como fazer, decorar um texto, estudar tal personagem, montar uma peça, produzir um figurino, mas pouco se fala na história. Então, a gente vai pegar um período que é o teatro do período da Antiga Grécia. Eu já falei um pouquinho sobre esse assunto também no começo do bimestre passado, falei do mito do deus Dioniso, que deu a origem ao teatro grego, né? E hoje nós vamos falar dos costumes dos gregos, por que eles iam ao teatro, como que funcionava esse teatro, tá certo? Todo ano na Antiga Grécia, na época da colheita, os gregos faziam um festival chamado as Grandes Dionisíacas. Tinha esse nome pois este festival de teatro acontecia para agradecer ao deus Dioniso pela fartura. Como eu disse em sala de aula, Dioniso era o deus da fertilidade, do vinho e do teatro. Quando os grandes teatros foram construídos, os gregos seguiam com o cortejo até o teatro. Lá eram contadas histórias e aventuras sobre Dioniso. Depois era abordado assuntos sobre outros deuses e heróis. As tragédias tinham mais prestígio do que a comédia. As pessoas mais importantes da sociedade sentavam-se na frente e eram escolhidas para decidir a melhor tragédia do dia. Quando começava a escurecer, é que se iniciavam as comédias. Os atores da comédia tinham o hábito de jogar alimentos na plateia. Era a maior bagunça, e qualquer pessoa da plateia poderia ser jurada e escolher a melhor peça da comédia do dia. Mas não se engane, essas comédias não eram apenas um besterol. Os autores aproveitavam para fazer muitas críticas políticas. Atenção, meninas! Coitadas de nós se vivêssemos naquela época, pois as mulheres não eram consideradas cidadãs. Portanto, se quiséssemos ir ao teatro, teríamos que ir com algum homem membro da família, irmão, tio, pai, marido, etc. Também se quiséssemos ser atrizes, não poderíamos, pois era proibido mulheres atuarem no teatro. Os atores no teatro apresentavam-se sempre mascarados, e quando precisavam fazer personagens femininos, escolhiam rapazes, adolescentes com a voz mais aguda. Só uma observação. Mesmo com as limitações que as mulheres tinham, quando seus maridos iam para a guerra, eram elas que administravam a casa e os negócios da família.
Depois de ver tudo isso, alguns de vocês devem estar se perguntando: no que isso vai mudar na minha vida? Qual é a relevância de eu conhecer esse assunto? Bom, nesse período de pandemia, muitos de vocês devem estar assistindo bastante filmes, novelas, seriados, né? E devem adorar. Pois bem, saibam que se não fosse esse teatro, esses tragediógrafos gregos, esses comediógrafos, se eles não tivessem inventado essas peças de teatro lá na antiga Grécia há mais de 2000 anos antes de Cristo, você não teria nada para assistir hoje, porque tudo que vocês veem tem influência sim do teatro na antiga Grécia, tá certo? Bom, eu vou deixar para vocês um texto para vocês copiarem também e um questionário, que eu vou fazer algumas perguntas sobre este vídeo, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, não tem problema. Até mais!